do pastor João Luiz, a minha primeira reação, obviamente, na minha mente, foi recusar. Falei, claro que não. Até agora, inclusive, quando eu desci rapidinho para ir lá no banheiro, ainda pensei 2 vezes, se eu pegar o carro e sair correndo. É possível. Né? E a minha primeira reação foi essa, foi recusar. Eu falei, não tem como. Aí depois eu comecei a questionar, na minha mente, obviamente, o meu pastor. Né? Eu falei, por que ele me pediu isso? Eu nunca dei esse módulo, porque, como vocês sabem, a gente já teve aqui uma escola de treinamento bíblico, que é o CEPAV, curso Palavra Viva. Quantos aqui fizeram o CEPAV? Levanta a mão. Quantos fizeram? Tem pouca gente, mas tem. E vocês sabem que esse módulo é um módulo do CEPAV que eu nunca fiquei responsável por dar. Eu já dei o módulo Fé, eu já dei o módulo Vida de Fidelidade, mas eu nunca tinha dado o módulo Submissão à Autoridade. Eu fiquei, por que ele me pediu isso? E detalhe, ele me pediu isso no dia 14 de setembro, para começar as aulas no dia 29 de setembro. Eu falei, onde é que ele está com a cabeça? Meu Deus, eu fiquei quase questionando a sanidade do meu pastor. Eu falei, não é possível, né? Eu não sou nem a pessoa mais indicada para isso. Se é que vocês me entendem, né? Para o módulo de submissão e autoridade. E isso ficou tudo no campo da minha cabeça, obviamente. E aí, depois de tudo isso, depois de todo esse questionamento, eu fui perguntar para quem? Para a pessoa mais interessada, obviamente, que é o Senhor, né? Que até então eu não tinha perguntado para ele, só tinha questionado. E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que eu? Por que eu tenho que dar esse módulo? Com tanta gente, né, mais capacitada, tem um pastor Carlos Felipe, tem o pastor Vinícius, o próprio pastor João Luiz, né, tanta gente mais obediente do que eu, gente, tem que confessar que tanta gente mais obediente, mais submissa do que eu, por que eu? Né? Aí vocês vão entender, né? Para quê? Para ser treinada, porque a primeira a aprender foi quem? Eu, né? Obviamente. E depois que eu perguntei para Deus, eu me senti em paz. Mas, ao mesmo tempo que eu me senti em paz, foi uma angústia terrível, 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 terrível. Acho que eu nunca fui tanto no banheiro na minha vida. Enfim, só um testemunho. E uma angústia terrível, eu fiquei, Senhor, espera aí, eu estou em paz, mas, ao mesmo tempo, eu estou angustiada. E aí veio na minha mente Jesus no Getsêmani, perguntando para Deus, Senhor, né, se possível, afasta de mim esse cálice, não sou eu que tenho que estar aqui. Né? Peraí, se possível, falando com Deus, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, não sou eu. E Jesus estava completamente em paz, em obedecer ao Senhor. E, às vezes, a gente pensa, né, que angústia é ausência de paz. Não é. A ausência de paz é ansiedade. E eu não estava ansiosa. Eu estava angustiada. E no Getsêmani, Jesus estava o quê? Angustiado até a morte. E aí eu entendi que a angústia é justamente aquilo que você vai sentir quando você, pela sua vontade da sua própria carne, você não quer fazer aquilo. Mas você está exatamente no centro da vontade de Deus, para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí eu, em paz, e permaneci angustiada e estudando, e aí começou a negociação de data. Pastor, sem condições de 14 para 29 de setembro, não tem como, né? Falei, vou dar para novembro, né? Novembro, mais tardar, ano que vem, vamos passar para adiante. Não, novembro. Falei, olha, pastor, aí você falou novembro. Eu falei novembro, mas eu falei que novembro, tipo assim, era no limite, né? Porque não era bem a data que para mim seria boa. Enfim, resolvemos ia ficar fevereiro, só que fevereiro a ETB está de férias, e aqui estou eu, em março, né? Para começar esse módulo. Aleluia. Né? E quando você passar por essa situação de você, igual Moisés, né? Senhor, não sou eu, chama outro, levanta outro, e você estiver em terrível angústia, para você já saber que essa angústia, diferente de não ter paz, é você entender que você está debaixo da vontade do Senhor e que você vai precisar mortificar a sua vontade, para que a vontade dele seja feita. E vamos lá. Então, finalmente, eu respondi, ok? E, como vocês sabem, eu estou contando essa história porque já foi o meu testemunho de submissão, né? Para eu me submeter à vontade do Senhor. E, muitas vezes, a gente não se submete ou não suporta essa angústia que é estar debaixo do Senhor e acaba não obedecendo por causa disso. Ou porque não quer, ou porque não compreende, ou porque não está disposto realmente a suportar e acaba
deixando de obedecer ao Senhor, né? No caminho eu já estou a semana inteira falando sobre isso, e quando a gente, não é sempre, mas em algumas vezes a gente fica pensando, como Moisés nesse caso, não como Jesus, mas como Moisés falou assim, levanta outro, bota outro no meu lugar, né? Mas, às vezes, essa é uma atitude, a gente pensa até que é uma atitude de humildade, né? Não, peraí, não, eu sou tão pequena, né? Levanta outro. A gente pensa que isso é uma atitude de humildade, mas, na verdade, isso é uma insubmissão, porque você não está sendo humilde para reconhecer que foi o Senhor que falou. E, se foi Ele que falou, Ele não erra, Ele não se engana. Então, isso não é humildade. Pelo contrário, é orgulho. É você achar que é sobre você. É você achar que é sobre a sua própria capacidade, sobre a sua dialética, sobre a sua comunicação, sobre tudo. E aí eu fiquei com esse louvor o tempo todo. Como é que é? Nunca foi sobre nós. Peraí, como é que ele começa antes? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você. Tudo para você, Jesus. E aí, hoje também louvor... menino, o pessoal do louvor foi todo embora. Não tem mais ninguém, só tem pastor Carlos Felipe. Mas, na hora do louvor, hoje deu... quando tocou aquela música, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. E aí, depois ele fala, né, com a sua infinita humildade, servo de todos os irmãos. Então, é sobre isso. É sobre a gente entender que não é sobre nós, que é sobre Ele, e que a gente precisa se submeter, assim como Ele se submeteu. Então, vamos lá. Paulo nos instruiu sobre isso aqui que eu falei para a gente encerrar essa primeira parte aqui. 2 Coríntios, no capítulo 4, de 5 a 12, eu vou ler na versão NVI, que diz assim. 2 Coríntios 4, de 5 a 12. Gente, desculpa, porque eu nem preparei. Não preparei nada para vocês acompanharem, porque até quarta-feira eu estudei tanta coisa, gente, tanta coisa, tantos livros, só o material que o pastor João Luiz pediu para eu estudar já era muita coisa. E eu ainda fui estudando mais coisas, e mais livros, e mais coisas, mas por pura insegurança, sabe? Aí eu pensando, com tanto conteúdo, tinha mais de, sem brincadeira, gente, tem mais de 20 páginas, né, de conteúdo que eu fui escrevendo, e eu, de tudo que eu fui aprendendo, conforme eu fui lendo, e, ao mesmo tempo, não tinha convicção nenhuma de que era aquilo ali que eu precisava falar diretamente. E aí, quando foi na quarta-feira, agora, a Renata até... Cadê a Renata? Também não está aí. A Renata até me perguntou assim, e a Maiara também me pediu para eu gravar um vídeo sobre alguma coisa, mas você pode botar os tópicos, né? Grava um vídeo. Eu falei, Maiara, se eu te disser que eu ainda não tenho nenhum tópico de aula até agora, você vai acreditar? Enfim, e na quarta-feira eu fui orar de novo, porque eu estava tão focada em fazer a coisa certa, né? Eu vou orar, eu vou estudar e vou me preparar. Eu estava tão focada nisso que eu esqueci de perguntar para Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Porque eu estava tão focada no conteúdo que já existia, e eu falei, e se Deus quiser falar uma outra coisa? E eu não tenho convicção nenhuma de que é isso aqui que eu preciso falar dessa forma, não que não seja isso, porque o conteúdo é esse, mas não dessa forma, não da forma como os outros falaram, da forma como os outros escreveram. E aí eu ajoelhei e fiz uma oração simples, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? É isso? Porque parece que nada se encaixa, estou escrevendo, mas não tem aquela convicção daquilo que fala. E aí, depois que eu fiz essa oração, eu sentei. E aí eu escrevi. E eu vi que não era nada daquilo que eu estava estudando até então. Não que não era na essência, mas a forma como era transmitido. 2 Coríntios 4, 5 a 12, na NVI, está assim. Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês. Essa parte é muito importante. Escravos de vocês. Por causa de quem?
por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder a que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. E aí foi quando eu entendi, não a primeira vez, mas quando eu entendi em mim esse versículo aqui, quando Paulo está falando, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. E eu não entendia plenamente isso até entender. O que Paulo estava dizendo? Eu estou morrendo. Eu estou morrendo para fazer a minha vontade, para que a vida de Jesus opere em você. Porque quando eu morro para mim, é Ele que vive. E aí eu posso liberar essa vida em mim para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar sobre esse módulo, submissão e autoridade, é que o nome dele não é submissão à autoridade. E isso tem diferença, né? O nome dele não é submissão à autoridade, é submissão e autoridade. Por quê? Porque a submissão à autoridade não é um fim em si mesmo, porque senão fica parecendo que a gente precisa se submeter só porque Deus mandou e ponto final. E não é um fim em si mesmo. É submissão e autoridade, por quê? Porque a nossa autoridade ela é uma consequência da nossa submissão a Deus. Só tem autoridade quem se submete à autoridade. Então, um dos propósitos, porque são muitos, são inúmeros, um dos propósitos de nós nos submetermos à autoridade é justamente cumprir, para que a gente possa cumprir não só o propósito do Senhor na nossa vida, mas para que a gente também possa cumprir Ele em autoridade, assim como Jesus cumpriu. Por isso ele falava, eu só estou fazendo aquilo que eu vi o meu pai fazer. Eu só falo aquilo que eu vi o meu pai falar. E a gênese da autoridade começou lá no Éden, né? Após criar o universo todo pela sua palavra, Deus não diz que Ele criou o homem, diz que Ele formou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele soprou o Espírito sobre o homem e deu a ele domínio sobre a terra. Lá em Gênesis 1, 26 a 28. Se vocês quiserem abrir, ok? Senão a gente vai liberando aqui. Também disse Deus... e outra coisa, gente. Vocês vão ler muito versículo. Porque eu tenho uma premissa do temor do Senhor, que quanto menos eu falar, melhor. E quanto mais eu ler a palavra, melhor. Porque a própria Bíblia se explica. Então, eu não preciso falar tanto. A palavra, ela fala por si mesma. Amém? Até porque a gente está aqui para ouvir a palavra de Deus, não a minha. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Essa palavra significa autoridade, governo. Na versão New Living Translation, em inglês, diz assim, reine ele. Está falando sobre reinar, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em suma, ele está dizendo aqui que Deus deu autoridade, governo ao homem, fez ele a sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu a ele autoridade, governo, reino sobre toda a terra, como a gente viu aqui. E no Salmo 115, 16, está escrito assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus fez essa terra, criou essa terra e escolheu, a Renata está ali, e escolheu dar a autoridade a nós, aos filhos dos homens. Mas, o que aconteceu? O ser humano pecou. Né? Então, ao ser humano foi dada toda a autoridade sobre a terra, mas o homem
pecou e entregou a sua autoridade dada por Deus ao diabo, como está lá em Romanos 6,16, que diz: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos, em algumas versões está escravos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, o homem escolheu obedecer ao diabo. Eva e Adão, lá no princípio, escolheram obedecer ao diabo, e com isso eles estavam escolhendo quem era agora o seu Senhor. Eles perderam a sua autoridade e entregaram a sua autoridade ao diabo, que até então não tinha autoridade. Tá? Então, para retomar o plano original, Jesus veio, Jesus viveu entre nós, se fez homem, para que o plano original de Deus retomasse. Qual era o plano original de Deus? Que os filhos dos homens governassem sobre a terra. Então, ele veio para que essa autoridade fosse retomada para nós. E para que fosse o reino de Deus estabelecido, porque agora, além do homem não ter a autoridade, o diabo formou um império. Então, agora, não só Deus precisava fazer com que a autoridade retomasse para o homem, mas ele precisava novamente dominar sobre a terra para que o império de Satanás fosse destronado e o reino de Deus fosse estabelecido. Em Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, permanecendo, essa palavra significa em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, ele é Deus, não julgou como usurpação. Alguém pode botar no celular rapidinho na versão Nova Bíblia Viva, para mim, por favor? Esse que a gente está lendo, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, permanecendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Lê para mim só o iniciozinho aí, Bianca, na versão NBV, por favor. Lê o versículo. Isso. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus. Só até aí. Ele tinha o direito de ser como Deus, mas ele não se apegou a isso, ele abriu mão do seu direito. Então, como que foi que Jesus conquistou de volta a autoridade? Se humilhando, se submetendo, se fazendo um de nós. Ele abriu mão da sua glória. E é muito bonito, às vezes, a gente falar assim, e eu também já pensei assim, porque a gente ouve muito isso, porque é muito bonito a gente falar assim, não, submissão é estar debaixo da missão do outro. É muito legal, né, para aplacar assim, o nosso orgulho, né, de nos submetermos. De fato não deixa de ser uma verdade, mas não é a totalidade da verdade. Porque se submeter é realmente descer. Que ele cresça e eu diminua, isso é fato. E não é só com relação a Jesus, é também com relação uns aos outros. E a gente vai ver isso aqui. Mesmo antes de Jesus haver concluído a sua obra, porque ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua autoridade, ele abriu mão do seu poder como Deus, para vir como homem. E mesmo antes dele concluir a sua obra, o Espírito Santo o enviou para ser tentado no deserto. Sim, foi o Espírito Santo. Não foi o diabo que enviou ele, foi o Espírito Santo que enviou ele para ser tentado pelo diabo. E aí ele foi tentado pelo diabo, e em Mateus 4, 8 a 10, diz assim, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou. Mas, espera aí, a autoridade não era do diabo?
Não foi o diabo que tinha autoridade sobre a terra depois que o homem pecou? Como é que Jesus ordenou e o diabo obedeceu? Porque diz, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aí, na sequência, diz que o diabo saiu, vieram os anjos e serviram a Deus. Como que ele ordenou se ele abriu mão da sua autoridade, se ele abriu mão da sua glória? E aí a gente entende que a autoridade é concedida por Deus a quem obedece. Jesus obedeceu. E a autoridade, que ainda não tinha sido dada a ele na plenitude, como no final, depois que ele ressuscitou, que diz, toda a autoridade me foi dada. Ainda não tinha sido dada. Mas ele obedeceu, e por causa da obediência, ele ordenou, e o diabo saiu. Isso nos mostra que a autoridade legítima é aquela que está em submissão a Deus, porque existe autoridade legítima e existe autoridade ilegítima, e nós vamos ver isso em outra aula. Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. É muito fácil a gente falar, resiste ao diabo e ele vai fugir de vocês, mas se você não tiver em obediência a Deus, ele não vai, você não vai resistir a ele. Ele não vai fugir de você. Então, Jesus, cumprindo o seu propósito, recebeu, aí sim, depois que ele cumpriu o seu propósito, morreu, ressuscitou, fez tudo aquilo que o Pai havia ordenado a ele, aí sim ele recebeu toda a autoridade, que é o que está escrito. Não só na terra, porque até então o homem tinha autoridade somente sobre o quê? Sobre a terra, não foi isso que a gente viu? Os céus são os céus de quem? Do Senhor. O Senhor deu só a terra aos homens. Amém? Jesus veio como homem e ele recebeu a autoridade, toda a autoridade, não só sobre o céu, não só sobre a terra, mas sobre o céu e debaixo da terra. Então, nós, por causa dele, os homens, por causa dele, agora não só têm autoridade sobre a terra, mas também têm autoridade sobre o céu e debaixo da terra. Quem aqui acredita que a gente pode ressuscitar mortos? Porque nós temos a autoridade também debaixo da terra, graças a Jesus. Porque ele morreu e ressuscitou, e ele tomou a autoridade até mesmo sobre a morte. Mateus 28:18 diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele deu essa autoridade a nós, os filhos. Em Efésios 1:16-23, a gente vai ver isso. Não cesso de dar graças por vós, Paulo falando, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, poder dele, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, ou autoridade, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas essas coisas debaixo dos seus pés. Quem é o pé de Jesus aqui? Levanta a mão aí, tem alguém aqui que é corpo de Cristo? Todo mundo aqui é corpo de Cristo, então todo mundo aqui está abaixo do cabeça. Abaixo do cabeça é corpo, ok? Então, se é abaixo dos pés, todos nós aqui nos incluímos, amém? Eu, pelo menos, me incluo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo, daquele que tudo enche, em todas as coisas. Então, ele é que nos enche em todas as coisas, ele que nos enche da autoridade, ele que nos enche do seu poder. Tudo que está abaixo do cabeça somos nós, o seu corpo, ok? Nós somos o corpo de Cristo, eu e você. Nós somos o templo do Senhor. Na antiga aliança, toda vez que você ouvir falar assim, o templo, né, quando Davi falava, por exemplo, assim, né, um dia em tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Qual era a casa do Senhor naquela época? Era o templo físico. Quem é hoje o templo do Senhor? Somos nós. Não sou eu. Somos nós. Jesus não nos ensinou a orar pelo pão
meu. Jesus orou a ensinar pelo pão nosso. Não existe corpo de Cristo na individualidade. Existe corpo de Cristo na unidade. No corpo, somos nós. Quando um se reúne em nome de Cristo, Deus se manifesta. É isso que a palavra fala? Quando 2 ou 3. Passou de 2, aí já tem corpo de Cristo. Porque tem unidade, tem concordância. Tá? Então, e essa autoridade que nos foi dada, ela não foi dada de maneira... É isso aqui que falta para mim? Aleluia. Mas não está rodando. Não está... Ah, tá. Eu não sei, eu estou olhando aqui, eu falei, falta 11 minutos, já acabou. Está ótimo. Já é até 11h30, então dá tempo de continuar. E essa autoridade não foi dada para nós de maneira aleatória, tá? E nem de maneira desordenada. A palavra fala que tudo que a gente tem que fazer tem que ser com ordem e decência. Então, de acordo com a vontade de Deus, tem um texto que é usado para falar sobre submissão e autoridade. Todo lugar que você vai ver. Quem sabe esse texto? Que se fala sobre submissão e autoridade. Principal que se usa. Tá bom, gente, não precisa brigar para falar. Que está lá em Romanos 13. Normalmente, quando se fala desse texto de submissão e autoridade, usa-se Romanos 13, de 1 a 7. Estou errada, pastor Carlos Felipe? Não? Romanos 13, de 1 a 7. Só que quando eu estava lendo esse texto, e foi aí que veio na quarta-feira, veio a minha palavra do Senhor, eu fui ler normal, de 1 a 7, como todo mundo lê. E aí veio o Espírito Santo assim, por dentro de mim e falou assim, continua. Eu falei, mas é só até 1 a 7, né? Porque na Bíblia está com outro subtítulo depois do 7, não está? Qual é o subtítulo que está aí? O próximo e o cumprimento da lei. E aí, normalmente, ninguém lê porque já tem outro subtítulo, mas o subtítulo veio depois, tá, gente? O subtítulo veio depois, só para facilitar a vida. Não é canônico. Obrigada. Nada como um teólogo para poder ajudar a gente. Não tá no cânon da Bíblia, tá? Eu ia falar outra coisa, mas já que tem uma palavra melhor, né? Quem sou eu? E vou pedir para vocês deixarem a Bíblia de vocês aberta em Romanos, já que a Maiara maravilhosa está botando todos os textos ali. Deixa a Bíblia de vocês sempre aí em Romanos, capítulo 13. Eu vou ler do verso 1 ao 10. Tá? E depois eu vou relendo só algumas partes para a gente ir falando. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Até aí é o 7, não é isso? Aí continua. E aí eu continuei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ele está falando ainda do versículo anterior. Pagai a todos o que lhe é devido, certo? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Exceto o quê? O amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Vamos lá. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tipo, sujeitai-vos uns aos outros, quem sabe? Tudo nesta palavra se resume ao quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Até aqui. Então, nenhuma lei terrena, como a gente está vendo aqui, é a lei do amor.
certo? Foi a lei que Jesus estabeleceu, foi a lei do amor para a gente. Nenhuma lei terrena foi ou é capaz de mudar o coração do homem para que o homem seja capaz de amar. Nem a lei de Deus conseguiu isso, certo? Se a lei de Deus tivesse conseguido isso, Jesus não precisava ter vindo. Jesus precisou vir, encarnar como homem, se submeter, abrir mão da sua glória, se fazer um de nós, para que esse fato pudesse ocorrer, para que o coração do homem, o coração de pedra, fosse retirado e fosse colocado um coração de carne, onde a própria palavra diz que o Senhor escreveria a sua lei aonde? No nosso coração. O Senhor escreveria a sua lei no nosso coração, e não mais em tábuas de pedra. Então, Jesus, ao cumprir toda a lei, porque ele não veio para revogar, a palavra fala que ele não veio para revogar, ele não foi um anarquista. Ele não chegou aqui para causar e falar, agora eu vou dar outro ultimato aqui. Ele não usou o seu poder, ele não usou a sua autoridade. Ele poderia? Poderia. Mas se ele não se submetesse ao Pai, ele não poderia fazer o que ele fez, porque Deus vela pela sua própria palavra para fazer cumprir. E se ele disse que o homem que pecar, morrerá. Aquele que obedece a alguém, seja para a morte ou seja para a vida, você vai se fazer escravo. Então, ele teria que ir contra a sua própria palavra, se Jesus fizesse isso. E Jesus não fez. Jesus ele veio e se submeteu como homem, como um de nós, para que a autoridade que fosse dada a ele fosse legítima. E, por isso, ele passou a ser o sumo sacerdote, né? O novo sumo sacerdote. Ele cumpriu toda a lei, cumpriu toda a palavra. E aí, ele conseguiu não só se tornar o novo sumo sacerdote, mas estabelecer uma lei superior. Não significa que a lei anterior era ruim, mas ele quis botar uma lei superior, porque agora nós estamos numa condição superior. Se antes nós éramos escravos do diabo, agora nós recebemos a graça. E a graça não é simplesmente um favor imerecido, ou o favor imerecido. A graça ela é uma capacitação do Espírito Santo para que a gente possa obedecer aquilo que antes não era possível na lei. Não era possível. Então, a graça ela vem como uma capacitação. A partir de agora, nós temos a capacidade de obedecer aquilo que antes não obedecíamos. E a lei toda foi jogada no lixo? Não. Mas aquela parte cerimonial... Me ajuda aí, dá uma cola aí. A parte cerimonial, na verdade, a parte dos sacrifícios, tudo isso não é mais necessário, porque Jesus fez um sacrifício único e definitivo. Significa que todo o resto foi jogado no lixo? Não. A palavra fala que toda a lei se resume no quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E amarás o teu próximo, não mais como a ti mesmo, mas como eu vos amei. Isso faz toda a diferença. Porque tem gente que não se ama. Não é verdade? Tem gente que não se ama. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a pessoa não se ama, como é que fica? Né? Então, o amarás ao teu próximo como eu vos amei. Muda tudo. Então, João 13, 34 a 35, Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, a autoridade sem amor e sem temor do Senhor, ela vai se tornar tirania, a gente vai ver isso. Ela vai se tornar tirania, ela vai se tornar Babel, fazer o seu próprio nome conhecido, né? Pura vaidade. E a submissão nada mais é do que o amor e o temor do Senhor em ação, na prática. Como é que você vai dizer que ama se você não se submete? Né? Assim como a fé sem obras é morta, o amor também, sem obras, vai ser tão morto quanto? E na eternidade só vai permanecer o amor. Não é isso que Paulo fala? Né? Ficam essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. O maior deles é quem? O amor. Por quê? Porque no céu a gente não vai precisar nem de esperança, nem de fé. A gente vai precisar só do amor. Então, é isso que vai permanecer. E um dos princípios mais rejeitados nos nossos dias, não por acaso, é justamente esse princípio da submissão e da autoridade. A geração atual ela não reconhece a autoridade
ela não se submete a nenhum nível de autoridade. É impressionante, nenhum nível de autoridade. E, infelizmente, isso tem se tornado realidade até mesmo dentro da igreja, né? Eu acho que todos concordam. Entre aqueles que dizem conhecer a Deus, né? E como sabemos se conhecemos a Deus? Lá em 1 João 2, 3 a 6 diz o quê? Ora, foi aí, Maiara, está indo rápido aqui. 1 João 2, 3 a 6 diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, essa é a forma que a gente diz que conhece a Deus. Então, se a gente diz que conhece a Deus, mas não obedece, né? Por isso ele vai dizer naquele dia, todo mundo, Senhor, Senhor, mas eu fiz muitas coisas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio. Nunca te conheci. Nunca te conheci. Porque não é pelo poder expresso através de nós que nós seremos conhecidos, mas é pela autoridade. E a autoridade só tem com submissão. Não é pelo poder. Não é pelo poder. O poder de Deus, ele é expresso em toda a criação. Um passarinho está expressando o poder de Deus. Ele só está vivo por causa do poder de Deus. O diabo, por incrível que pareça, ele expressa o poder de quem, gente? De Deus. Quem foi que deu autoridade? Quem foi que deu poder para o diabo? Quem foi que deu poder aos anjos? E os dons de Deus são irrevogáveis. Não foi porque o diabo caiu que ele perdeu o poder dele. Mas o poder dele veio de Deus. Então, o poder de Deus, qualquer um, foi criado por Deus, está expressando já o poder de Deus. Ok? E não é mérito nosso, mas a autoridade só expressa quem obedece. Então, continuando. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele também andou. E o que ele fez? O que ele andou? Ele se humilhou. Se você diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, você está se fazendo mentiroso. Ninguém precisa dizer que você é. Você mesmo que está se fazendo. Né? Deus nos ordena nos submetermos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Né? Nos submetermos uns aos outros no temor do Senhor. E também ordena nos submetermos a toda a autoridade constituída por Deus, como a gente acabou de ver em Romanos. E Jesus também disse em João 14, 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, qual é a expressão do amor que nós temos por Deus? Como que nós podemos expressar o nosso amor por Deus? É através do quê? Obediência. Vocês percebem que tudo é sobre o amor? Que não é simplesmente sobre submissão ou sobre autoridade, por isso não é um fim em si mesmo, a submissão à autoridade, é tudo o quê? O cumprimento daquilo que ele nos chamou para fazer no modo mais primário, que é o amor, é a expressão do amor. Em João 15, 12 a 14, diz assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, não adianta falar assim, eu sou amigo de Deus, mas você não obedece. Amigo não é o parceiro, o colega que você vai chegar e acha legal tudo que você faz, não. Para ser amigo de Deus, você precisa obedecer. O que Deus está falando aqui, e eu sempre que eu leio esses 2 versículos que eu acabei de ler, eu sempre lembro da minha sobrinha, né, que a minha sobrinha falando para uma coleguinha uma vez quando ela era pequena, agora ela já está com 15 anos. Ela, quando ela era pequenininha, a amiga fez uma coisa que ela não gostou, aí ela, eu sou sua amiga e eu não sou sua amiga. Aí eu fico assim, peraí, eu sou sua amiga e eu não sou sua amiga? Não entendi isso. E quando eu entendi, fui entender isso lá no CEPAV, não sei se a Bianca lembra, na época eu compartilhei com ela. Né? Aí ela falou, eu sou sua amiga e eu não sou sua amiga. Eu falei, ué, mas como é que é assim? O que ela estava querendo dizer é, eu sou sua amiga, mas você não é minha amiga. Entendeu? Ela estava querendo dizer isso para ela. E é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida em favor dos seus amigos. O que ele está dizendo é, eu sou amigo de vocês. Eu dei a vida por vocês, mas vocês só são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Senão, vocês não são meus amigos. Jesus estava falando a mesma coisa que a Cecília. Tá?
há 200 anos atrás. Eu xuxo amigo, mas eu não xuxo amigo. Entendeu? Por aí. Então, chegamos à seguinte questão em 1 João 4,20. Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se não ama a seu irmão a quem você vê? O que é autoridade delegada? A autoridade delegada é todo aquele que obedece a Deus, no corpo, tem autoridade. E todos nós somos o quê? Do maior ao menor em hierarquia, porque aqui nós... É outra coisa que a gente vai ver aqui, que a autoridade não é simplesmente sobre hierarquia. Né? Do maior ao menor, todos nós somos o quê? No reino. Irmãos. Pastor Carlos Felipe é meu pastor. Eu até falar que o pastor Vinícius não está aqui, mas é muito engraçado que antes do pastor Vinícius se tornar pastor, todo mundo chamava ele de quê? Qual era o apelido dele? Nídio. Depois que ele virou pastor, alguém fala Nídio? Parece que foi meio que imediato, né? Tipo assim, pastor Vinícius. E a gente vai ver também o porquê disso. Eu vou citar esse exemplo depois, mas agora eu lembrei aqui. Então, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê se não ama o seu irmão a quem você vê? Então, toda autoridade, bem como toda submissão, ela é respaldada pelo amor. Então, não existe amor verdadeiro sem submissão. Então, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? E levando isso para a submissão, se toda submissão tem respaldo no amor, a gente pode fazer a seguinte pergunta: como você pode dizer que se submete a Deus que você não vê, se você não se submete ao seu irmão a quem você vê? Como é possível isso? Desde o maior até o menor. Desde o presidente da República, do líder da nação, até aquele que se acha ou que se faz menor no reino. E vocês querem saber quem é que se fez menor no reino? Me ajudei. Jesus. Ele se fez o menor de todos. Então, como é que você pode dizer que se submete a ele se você... Meu Deus, 10 minutos. Como é que você pode dizer que se submete a ele se você não se submete ao seu irmão a quem você vê? Tá? Então, eu acho que já vou, como falta só 9 minutinhos, eu vou finalizar aqui, porque senão eu vou entrar numa outra parte que eu não vou conseguir concluir. Então, eu vou parar aqui para a gente deixar essa reflexão. Como você pode dizer que ama a Deus a quem você vê, se você não ama seu irmão a quem você não vê? E como você pode dizer que se submete a Deus a quem você não vê, se você não se submete ao seu irmão a quem você vê? E vamos finalizar aqui hoje. Vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui para cumprir a sua vontade, não a nossa, Senhor. Pai, assim como nós vimos aqui no início da palavra, Senhor, que a nossa vontade seja mortificada, Senhor, para que a tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor, e a tua vontade na nossa vida, Senhor, é o cumprimento da tua lei, que é o amor. Amarás o teu próximo como eu vos amei, Senhor. E nós estamos aqui para aprender na prática, Senhor, o que é a manifestação desse amor, Pai, porque nós estamos como igreja, como corpo aqui, buscando o avivamento, Senhor, e não há avivamento se não houver um quebrantamento à tua vontade, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor requer de nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra não se perca, Senhor, que cada um aqui possa ir para casa, refletindo sobre essa palavra, Senhor, para que nós possamos manifestar o teu reino através da unidade do corpo de Cristo, Senhor, debaixo da tua autoridade, o Senhor que é o único cabeça, Senhor, sobre nós, Pai, sobre o teu corpo, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino seja manifestado e para que venha sobre nós, Senhor, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, o teu avivamento, Pai.
Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, abençoo a vida de cada um dos que aqui estão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a todos que precisam ouvir essa palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, porque essa palavra não é minha, Senhor, não é palavra de homens, ó Deus, mas é a Tua palavra sendo manifestada aqui com poder nesse lugar, com autoridade nesse lugar, porque toda a autoridade está na Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa conduzir cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, em segurança para casa, que tenhamos um dia guardado e protegido pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém. Irmãos, que bom que você ficou aqui para